Fala galera, bem-vindos a mais um NPcast com os nossos convidados, todos de honra, escolhidos ali a dedo, como eu sempre falo, a galera com décadas de experiência, com conteúdo para entregar, com vivência. Eu quero que vocês saiam de cada episódio que a gente faz pensando o seguinte, cara, mais um episódio foda, valeu a pena ter assistido até o final. E hoje eu tenho a honra aqui, um cara que eu já assisti bastante, já me fez rir absurdamente. E a gente, acredito que não vai só rir aqui, a gente vai falar de coisa muito séria pra você também. Tô aqui com Rafa Cortez, meu xará. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Obrigado, meu querido. Prazerão, Obrigado, meu caro. Pô, eu gelei agora, porque você falou, nossos convidados, eu olhei para as duas cadeiras e falei... Eu só tô vendo a minha aqui, tem mais alguém? Não, aqui tem. Que realmente um pouco... Geralmente o Gasper me acompanha, por isso que a cadeira tá virada aqui, de repente você vai ver ela virando sozinha aqui. Ele fica te stalkeando, né, esse Gasper, ele tem uma fixação por você, ele vira a cadeira e fica te fitando, né? Olha que legal, hein, cara? Cara, essa galera que vem aqui tem uma bagagem muito grande e não dá pra eu resumir, assim, a história e quem são essas pessoas, o que elas já fizeram, e eu gosto muito que elas se apresentem, falem sobre da trajetória um pouquinho. Então, a maioria das pessoas eu acredito que já te conheça, mas fala aí um pouquinho do que você já fez e do que você vem fazendo. Pô, obrigado, hein? Mais uma vez, valeu pela oportunidade, valeu por estar aqui com você e com a sua audiência aí. Cara, então, esse ano eu tô completando 30 anos de carreira, Uau. 30 anos de experiência num segmento específico que eu ocupo, que é de comunicação e artes. Uhum. E eu entendi, depois de sofrer muito, inclusive, que eu sou um cara multifacetado e que a minha carreira é como um rio que tem os seus afluentes, né? Então, nesse segmento de comunicação e artes, o meu afluente televisão agora tá com águas lodosas, não tem muita coisa acontecendo. Uhum. O afluente palestra tá transbordando, tá delicioso. O afluente jornalista já tá com água pela metade, porque acabei de lançar um livro. Então, aí o afluente da comédia, ele sempre tá meio estável. Então eu sou um cara de comunicação e artes que há 30 anos se aventura em diversas facetas desse mesmo universo. Hora mais protagonista em uma coisa, hora menos, assim. Tô com pouca coisa de música por esse ano, por exemplo. Mas 2021 eu só falava de música. Em 2019 eu só falava de música. Por outro lado, de 2008 a 2017 eu só falava de televisão, Uhum. né? E assim venho trabalhando, cara. E como é que surgiu essa questão? Como é que você se descobriu bem multifacetado, assim, cada hora fazendo uma coisa ou várias coisas ao mesmo tempo? De onde que surgiu isso? É que assim, a minha geração... Você tá com quantos anos? 41. 41, eu tenho 47 para 48. A gente tá meio próximo aí. Eu sou aquele típico cara que estudou na escola, fazendo pesquisa na biblioteca, em que em algum momento da adolescência conheceu algo chamado e-mail, e já na juventude começou a entender que tinham redes sociais. O mundo se apresentou para mim dessa maneira. Isso possibilitou, justamente no início da minha formação profissional, quando era moleque ainda, uma coisa que as novas gerações não têm a chance e o privilégio de ter, que é mergulhar de cabeça para ver qual que é a dessa parada. Uhum. Eu só virei multifacetado porque quando eu tinha 17, 18, 19, 20 anos de idade, não tinha muito essa história de você pesquisar previamente o que é a oportunidade que estão te dando. Você tinha que se jogar. Né? Hoje as pessoas pensam demais, pesquisam demais, assim, me veio uma vaga aqui nessa produtora, ou me chamaram para esse trabalho, deixa eu ver essa empresa. Aí você, como a gente fala no jargão policial, né? Puxa a capivara, né? E aí pesquisa tudo e vê, não sei o que, já vai no Google, vê as avaliações das pessoas no Google e já estabelece na sua cabeça se vale a pena você entrar nisso de cabeça ou não. E na minha época não tinha nada disso. Justamente porque não tinham forças as tais redes sociais que não existiam, a internet ainda era um auxiliar, né, da nossa vida corporativa, ela estava ali apenas como uma ferramenta, assim, hoje ela é o passaporte para tudo, né. Então, eu fiquei multifacetado porque basicamente o que tinha de convite eu aceitava. Então, e por acaso todos eram do mesmo segmento, né, poucas vezes eu aceitei convites fora da área de comunicação e artes, mas Entendi. fiz.
Cheguei a fazer pesquisa de arquitetura pro Instituto Polis. Fiz pesquisa de censo. Né? Quando era moleque era isso, assim. Eu tinha que pagar minhas contas. Tem trabalho? Não tem. Ó, mas tem um bico aqui pra você. Você faria pesquisa na rua? Uma vez ou outra eu fiz algo assim. Aí eu comecei a aceitar mais os convites que me vinham em maior quantidade por conta da minha afinidade com comunicação e artes. Que eu tenho, por lado de mãe, tia atriz, tio pintor, meu bisavô foi um desenhista / engenheiro, eu tenho irmão ator, eu tenho primo escritor. Aí lado de pai, Raul Cortez, que era primo do meu pai de primeiro grau. Raul Cortez, Raul Cortez primo do seu pai? Era primo do meu pai. Mentira, cara. Sim, primo do meu pai. Que Só vi uma isso, vez. Mano? Não era próximo, a gente só viu... Só viu uma vez? Eu só o vi pessoalmente uma vez no velório do meu avô. Que ele apareceu lá no velório, o velório parou porque era um Berdinazzi da novela. E a gente falou, cara, o Raul Cortez. Maledetto Medzenga. Tava lá. Então você vê, né, lado de mãe, várias referências. Lado de pai, o Raul. Esse meio era muito organicamente meu. E eu, ainda que tenha aceitado um convite ou outro para fazer coisas fora desse circuito, eu acabei concentrando todas as minhas apostas em comunicação e arte. E topava os convites que vinham, e eles vinham em grande quantidade porque era muito disponível, assim. E eu acabei ficando multifacetado por conta disso. E eu também fui postergando algumas coisas meio lógicas, né? Tipo, sai da escola, faz a faculdade, forma com 21 anos. Eu entrei na faculdade que me formei mesmo, jornalismo. Entrei com 24 e saí com 28. Eu tive um tempo precioso entre os 17, saído da escola, e os 24 para explorar tudo que tinha de convite. Sim. Tudo. E depois que isso passou, eu entendi que isso é um prazer, assim. Um prazer custoso, inclusive, mas eu continuo executando isso. Eu sou multifacetado porque agora eu orquestro na minha carreira o que eu quero fazer de música, o que eu quero fazer de comédia, o que eu quero fazer de jornalismo, né, o que eu quero fazer de palestrante. Mas isso começou no DNA do adolescente. Legal. Que se jogava de cabeça. E por que custoso? Porque sempre é trabalhoso, né? Você viver num país específico como o Brasil, né? O Brasil é um país de especificidades. Ele não compreende, especialmente na cultura dos artistas, que um artista possa ser plural. Você vai para Hollywood, por exemplo, eu odeio comparativos com os Estados Unidos, assim, porque eu sou muito brasileiro, sou muito apaixonado por esse país, eu sou não vou dizer que sou um patriota, porque pega mal hoje em dia você falar que você é um patriota. Mas eu sou um cara que gosta desse país, eu gosto da nossa cultura. Eu prefiro muito mais viajar dentro do Brasil do que fora. Mas, infelizmente, a gente tem que reconhecer, em comparação com os americanos, que eu odeio comparar, mas quando você fala de arte, um americano entende que a Cher possa ganhar o Oscar de melhor atriz com Feitiço da Lua, como de fato aconteceu, sendo ela uma cantora. Porque um artista nos Estados Unidos, muitas vezes é parecido com os artistas do Brasil, ele é plural, entendeu? Um monte dos nossos artistas expoentes aqui canta bem, toca bem, dança bem, sabe produzir, sabe fazer desenho de luz. Tipo, o Ney Matogrosso faz todos os desenhos de shows do Ney Matogrosso. O desenho obrigatoriamente de luz é do Ney Matogrosso. Sério? É um cara que faz luz, mas só para os shows dele, assim. Ele sabe fazer um rider técnico de luz. Os artistas são plurais, muitas vezes. Mas no Brasil, se eu fiz CQC, eu sou um ex-CQC. E sempre serei um ex-CQC. Então é trabalhoso, porque você tem sempre que quebrar uma bolha, sempre furar uma bolha, assim. Como comediante, assim, mais conhecido do que palestrante, eu sempre tenho que explicar por que a minha palestra pode ser contratada no lugar de outras palestras que estão concorrendo com a minha. Eu sempre tenho que falar assim, cara, eu sei que eu sou comediante, mas confia que a palestra não é um stand-up, não é um estereótipo de comédia. É trabalhoso porque você tem que ficar brigando o tempo inteiro para contar que você é plural num país que sempre estereotipiza, te coloca em estereótipos, né? Estereotipiza, existe esse termo, assim, estereotipar alguém, né? Sim, sim. Então é trabalhoso, é um pouco sacal, ainda mais quando você tá sozinho como eu, assim, porque uma coisa é o Fábio Porchat ser multifacetado, né? O cara tem um contrato com a Globo, ele é uma potência da porta dos fundos. Quando eu era um contratado de televisão,
e eu era um CQC e tinha aquele coletivo do CQC dando uma força, era mais fácil levar o público pro Teatro Tuca pro lançamento do meu CD de violão clássico. Entendi. Como aconteceu. Entendi. Era mais fácil divulgar que estava lançando o meu primeiro livro, que é o Meu Azar com as Mulheres. As pessoas me davam mais abertura, porque eu era um cara público. Uhum. É muito mais complicado você ser plural e artista no Brasil quando você tá sozinho, como eu tô agora, assim, né? E é por isso que os meus feitos agora têm um sabor muito melhor, muito mais Fantástico. especial. E como que você vem driblando isso? Por exemplo, uma coisa que eu vejo que tem acontecido muito no universo do digital é a construção de comunidade, por exemplo, né? As pessoas que são fãs mesmo da pessoa, daquilo que ela realiza, dos conteúdos que ela entrega, independente de, né? Como que você fez para driblar um pouco esse rolê de ex-CQC, que a galera às vezes pode colocar como estereótipo, para falar, não, porra, tem muita coisa aqui que não é só isso. Aham. Você falou de universo digital, né? E eu tenho certeza de uma coisa que, enfim, acontece na minha vida, né? E na minha carreira, e que é prejudicial, inclusive. Eu não sou um cara de digital. Eu não sou um cara que sabe lidar com essa loucura, né? Que é a internet. Eu reconheço isso, assim. Se eu pudesse, numa ficha de hotel, colocar ali profissão, eu colocaria cara de palco, não cara de pau. Uhum. Eu sou completamente de palco, eu sou completamente da experiência. As pessoas me contratam porque sabem que o que vai acontecer a partir do momento que eu subir em qualquer palco, seja ele de stand-up, seja de palestra, seja do que for, é uma experiência que é agradável para todo aquele coletivo que estiver envolvido. Mas aquilo é uma mágica que acontece durante aquele momento. Se eu gravo um show meu de stand-up e coloco nas redes sociais, ou solto um DVD, ou vou para um streaming da vida e falo, ó, lança aqui meu especial de comédia, você não vai achar engraçado e eu não vou achar engraçado. Porque é uma experiência de histeria coletiva que só dura durante a performance. E eu não sei te explicar o porquê disso. Eu acho que é uma coisa da minha essência de artista mesmo, assim. Eu sou um cara que entra murchinho, mas ganha um carisma e uma força e uma luz quando tá em cima de um palco. Uhum. E aquilo é contagioso, no ótimo sentido, durante o momento. Mas eu não sei lidar com a internet, eu não sei absorver o pós disso na internet, e eu não sei me preparar na internet para esse momento do palco. Eu não sou aquele cara que vai aquecendo as redes sociais dizendo assim, quarta-feira Sim. tem evento, sábado vai ter o especial, venha me ver, e depois veja como foi. Não tem muita Entendi. reciprocidade ali. E é uma falta de malícia que eu tenho, e depois eu admiti que é primeiro uma coisa da minha geração e também é do meu DNA. Eu acho frio. Uhum. Eu acho a internet fria. Uhum. Acho necessária, acho importante. Mas o que você faz, por exemplo, você tem um podcast. Eu tentei ter podcast também. Não tive a disciplina, não tive a paciência que você teve na história do seu, né? Tava vendo uma postagem sua dizendo, cara, estamos vencendo. Horas de sofreguidão e investimento estão justificando os convidados. Eu não tenho a força que o Maurício Meirelles, meu amigo de comédia, tem, por exemplo, de manter o canal dele no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que está inativo, eu tenho um podcast que eu comecei e parei. As minhas redes sociais não são engajadas. Se você me convidou pensando, cara, ele vai postar um teaser do nosso papo e eu vou finalmente bombar, você vai se frustrar muito. Essa não é a minha força. Sim. Essa não é a minha força. Minha força é presencial. É o conteúdo. Eu vendo uma experiência para as pessoas que me consomem. Mas eu não sou um cara que sabe lidar com o digital. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Mas eu não tenho essa facilidade que os outros têm. E reconheço que em 2024 isso me deixa quase ingênuo. Isso me deixa... eu perco grandes oportunidades. Mas como eu burlo isso, sigo fazendo coisas. Uhum. A despeito de tudo que eu possa ter de dificuldade, eu sou da escola do fazer. Uhum. E o meu bom senso sempre foi muito menor do que a minha vontade de realizar as coisas. Uhum. Então eu falo, cara, vou encarar essa experiência aqui. Vou dar um exemplo. Eu lancei meu livro com uma palestra aberta ao público no Teatro Gazeta. Esse aqui. Esse aí. Atitude Que, galera, Transformadora. Atitude Transformadora. Lançamento do nosso grande
Rafa Cortez? Fala aí. Esse livro foi... Bom, já que eu palestro sobre atitude e o meu livro é sobre atitude, o lançamento de um livro de atitude não podia ser coxinha, não podia ir para uma livraria e fazer... Tarde de autógrafos. Uma tarde de autógrafos, um bolinho de queijo, uma cidra sem vergonha, aquela fila de meia dúzia de gato. Falei, cara, vou fazer um evento disruptivo. E aí eu fechei o Teatro Gazeta numa data, só pra mim. Negociei com o Teatro Gazeta, quanto é isso aqui? Vai, não vamos depender da bilheteria. Me diga quanto vocês cobram, vou fechar. Fechei a data, segurei o contrato. E numa quinta-feira, dia 1 de agosto, eu tinha esse desafio de botar 700 pessoas para ver a minha palestra full pela primeira vez aberta ao grande público. Um desafio terrível, porque, veja, o grande público me lê, quando se trata de palco, como comediante de stand-up. Eu tô num teatro que recebe um monte de comediante de stand-up. Na mesma semana que eu tava ali me apresentando como palestrante, tinha show do Fabiano Cambota, tinha show do Léo Lins, tinha show do Rodrigo Marques, né? E era o Rafa Cortez, que o povo conhece de stand-up e do CQC, fazendo uma palestra sobre atitude no lançamento de um livro de carreira. E sem a força da rede social e sem a chancela da Globo, né? Sim. Porque tem um monte de colega meu que tá lá tentando vender ingresso e eu vejo no intervalo da Globo assim... Vá ao teatro ver o Marco Luque, Globo, né? A Globo... Porra, eu sem nenhuma dessas forças. Eu só tinha uma assessoria de imprensa e a minha vontade de fazer. E eu juntei todo mundo que precisava e falei, temos que lotar isso aqui. E aí não interessa mais se eu não tenho força no digital. Aí eu faço acontecer. Puta, o público orgânico não virá. Eu não tenho fanbase, eu não tenho fã-clube, eu não tenho fã. Então esses fãs não virão. E quando vem, é um nicho amoroso, que eu respeito muito e sou grato, mas é pequeno em relação ao que eu já tive. E aí você tem que encontrar as estratégias. Como é que a gente lota isso aqui? Puta, talvez o corporativo venha. Vamos dar ingresso para as empresas. Eu chamei 55 empresas. Que louco. Contratei uma produtora, uma garota ótima, a Cris. Falei, Cris, vamos mapear aqui na minha carreira, assim, que empresas que a gente pode convidar. Chamamos 55 empresas e organizamos, assim, quantos ingressos você quer? Quantos ingressos você precisa? Vem cá, você quer chamar os seus colaboradores? Então, nisso a gente botou. Não deu 700 pessoas, mas eu consegui 500 pessoas no teatro, cara, na base do B2B, na base dessa loucura louca. Sim. Entendeu? Loucura louca. Que louco, cara. Que louco. E você pretende continuar assim ou você pensa, porra, é realmente mais difícil, não estando, não utilizando o digital a força que ele tem, você pretende usar um pouco mais ou, tipo assim, você tá tranquilo com relação à sua carreira, ao que você quer pro futuro? Tipo, cara, eu vou seguir desse jeito, é minha essência mesmo e eu não preciso... Não é questão de preciso me adaptar, não é isso, mas eu não quero. Como é que é isso pra você? Não, eu deveria saber lidar melhor, né? Eu deveria resolver esse problema, né? Eu acho que é um problema estrutural da minha carreira, não ser um cara relevante, forte, ativo e disciplinado em rede social. É um problema que me atrapalha, inclusive, assim. Eu muitas vezes poderia ter mais oportunidades e poderia surfar outras ondas se eu tivesse uma força compatível com os 477 mil seguidores que eu tenho. Agora são 476 mil, caiu 1.000. Então, no Instagram, mas eu tenho 476 mil. É um número que você fala, cara, 476, né? É muita gente, cara. É muita gente, mas isso é muito retroativo ainda, é muito de épocas do CQC. É uma galera que me acompanhou naquela época que foi muito famoso, ficou lá, mas não me deu um follow ainda. E conforme o que eu falar ou me posicionar, eles vão embora. Quando eu me posicionei politicamente, eu cheguei a ter 630 mil seguidores. E eu perdi muito seguidor, porque nas campanhas de presidente me posicionei muito a favor do meu presidente, a favor do meu candidato. E não vou falar de novo, porque senão vou perder mais gente. Mas é um bom candidato que deu certo. Que graças a Deus tá aí, hein? Então... Se você 475. Eu não vou falar 474. Então, cara, eu deveria resolver esse problema de redes sociais, assim, mas quando eu contrato uma agência, quando eu chamo um parceiro e falo, vamos lá, ele me pede lições de casa que são detestáveis pra mim. Compartilha mais tua vida, você tem uma filha tão bonitinha, mostra mais tua filha.
Aí eu fico documentando a vida ao invés de vivê-la. E eu sou muito partidário de viver uma vida. Eu vivo completamente a minha vida. Uhum. De fato, tem coisas incríveis entre eu, a Narinha, minha filha de 2 anos, e Marcela, minha mulher, que são adoráveis e as pessoas adorariam ver isso. Mas elas são nossas, Mas são assim. suas. E não tenho esses pudores. Eu não falo da vida pessoal. Não, eu exponho, eu mostro. Mas eu sou muito preocupado em viver a vida. Aham. Às vezes eu tô no sítio, tomando um vinho fabuloso, vendo um cenário lindo naquele lugar que eu tenho, uma casa tão gostosa na Mantiqueira, tô vendo aqui. É um momento tão meu e eu não vou perder esse. Olha, gente, que vinho bom. Que olha esses passarinhos. Aham. Cara, eu vivo a vida. Eu entendo. Eu acho a internet um lugar frio nesse sentido. Entendi. É como a Maria Bethânia, que adora palco, mas detesta fazer TV, assim. Ela fala, pô, eu faço TV porque precisa, mas eu acho frio. Eu acho a internet fria Entendi. nesse sentido. Mas eu deveria aprender essa habilidade porque eu estou perdendo dinheiro. Cara, eu vejo... Tem um cara que chama Gary Vaynerchuk, ele é um dos caras dentro do universo do marketing digital, assim, conhecido, idolatrado, cara fodástico, um dos maiores produtores de conteúdo que existem nessa área. E uma coisa legal é que ele nunca fez um vídeo próprio. Ele tem... todos os conteúdos dele são produzidos e a vida dele é 100% profissional. Dificilmente ele coloca uma coisa, inclusive da mulher dele. Então ele separa muito isso. Não tem esse rolê do eu aqui agora comendo essa pizza crocante, não tem nada disso. Mas ele tem uma equipe, óbvio, né? Ele começou com muito menos gente, mas hoje ele já tem uma equipe. E ele é um cara que ele ajuda muita gente. Não é aquela parada de autoajuda, saca? Tipo, ai, vem aqui, meu guru, o que eu faço na minha empresa? Aí o cara fala uma coisa, você sai lá chorando. Tem isso, mas o cara tem muita experiência. O cara tem uma empresa multimilionária. Ajudou o pai a crescer uma loja de vinhos também, um e-commerce, etc e tal. Mas o que eu quero dizer? O cara ajudou muita gente, ele ajuda muita gente com o que ele fala e com o que ele faz. Legal. E aí ele tem uma galera que o acompanha no aspecto profissional. Então ele vai fazer uma reunião que pode ser gravada e divulgada, ele vai gravar a reunião inteira. E a equipe vai fazer os cortes das perguntas e respostas que a galera está fazendo, tirando a dúvida com ele. E aquilo vira conteúdo. Legal. Então eu acho que é legal uma mistura, você aproveitar a força do digital sem ir para esse lado frio. Porque, cara, você falou que tá lá no presencial, né? Que seu negócio é o presencial e existe aquele... Por exemplo, no stand-up tem aquele calor do momento. Quantas palestras você já fez, quantos stand-ups, quantos MCs que você tem encontros reais com pessoas ali que se identificaram e vão conversar com você, né? Tipo, cara, aquilo que você falou, ou esse lance aqui no livro que você escreveu, isso me ajudou dessa e dessa forma, parará. Então são conexões genuínas que acontecem, sim, né? sim. Dentro do seu universo offline, digamos assim. E que você pode aproveitar isso de alguma forma, tendo alguém com você. Não precisa ser você fazendo isso, tipo, o tempo todo. Porque se você acha um saco, é um saco. Eu também acho um saco, cara. Tipo assim, ontem eu pensei, porra, tô aqui no avião, vou gravar com o Rafael, gravar com o Milton Jung, vou fazer um story aqui. Ah, não vou não, velho. Eu não quero, cara. Eu vou falar depois. Depois que eu gravar, eu divulgo e falo, galera, foi muito legal. Eu também não sou desse, tipo, o tempo todo aqui, tô andando e gravando. E tudo bem pra quem faz. Claro. Mas eu venho pensando um pouco sobre isso. Como que eu posso explorar esse contato e essas conversas ricas que eu tenho e jogar isso pro digital de alguma forma para não deixar dinheiro na mesa, eventualmente. Você tem total razão. É possível encontrar um produto assim. É possível ter uma vida legal na internet sem essa coisa vazia e fria que eu falei da exposição da Sim. intimidade, a família, ou... Gente, responde uma pergunta aqui, vou fazer uma caixinha de pergunta. Quando eu contrato uma agência de dígito e ela me pede esse tipo de lição de casa, eu falo, já me perdeu, eu não vou fazer. O que eu sinto falta na minha carreira, e é um dos desafios para 2025, é ter um produto que justifique que eu apareça mais para as pessoas. Eu sou um soldado que cumpre bem missão dada e missão cumprida. Quando eu era um integrante do CQC, eu naturalmente tinha muita coisa para compartilhar com as pessoas, porque a gente gerava um conteúdo
muito quente, muito legal, toda semana. E aí eu tinha uma motivação. Gente, hoje eu tô indo gravar tal coisa. A minha motivação hoje, que eu tô sem uma mídia, sem uma patente, eu não tenho um uniforme pra botar, seja ele qual for. Tô indo pra Globo, tô indo pra SBT, tô indo não sei o quê, eu não tenho. Então, são essas coisas de um autônomo, como de fato sou. Sim. Ó, hoje eu vou gravar um negócio, eu vou fazer um evento super legal. Essas coisas sempre rendem cortes, eu saio, eu faço, gravo, depois eu posto, eu faço bonitinho. Mas eu sinto que não gera uma conexão com a galera. A galera sente falta de mim nas redes sociais fazendo alguma coisa na linha do que eu já fiz. E que Entendi. tem a ver com papo, com trocar ideia, com conversar, com embate, né? E eu já identifiquei isso. E pro ano que vem, eu preciso fazer um produto na mesma linha ou uma linha parecida que foi o CQC, porque aí eu naturalmente me estimulo, assim. Eu, como autônomo, tendo um trabalho aqui e outro acolá, eu não tenho essa disciplina, não consigo criar uma coerência e uma fluência nas minhas postagens. Uhum. Quando eu tinha, por exemplo, o meu programa na TV Cultura, Matéria-Prima, o programa ia ao ar eram terças e sábados, passava terça e reprisava no sábado. Aí sempre eu tinha, em função daquilo, olha, quem estou entrevistando aqui, o Caco Barcelos está aqui comigo, olha, rendeu esse corte, vocês viram, se você não viu a íntegra tá aqui, mas olha esse trecho que ele disse. Naturalmente você tem essa lição de casa, né? Uhum. Tá faltando isso pra mim, assim, porque a minha vida tá muito autônoma demais, assim. Entendi. Tá muito corporativa. Projeto bom esse, hein? Bom, Projeto bom. vamos ver se vai. Falando aí do CQC, cara, a gente tava falando um pouco aqui nos bastidores. Queria falar um pouco sobre. Acho que o humor mudou, né, em alguns aspectos no bom sentido. Só um parênteses, não sou especialista, não sou humorista, não tenho aqui um lugar de fala, é mais um bate-papo mesmo para ouvir você que viveu e continua vivendo isso. Como é que foi essa história do CQC no Brasil e você acha como que tipo, um CQC hoje ele sobreviveria ou ele seria cancelado? Mas primeiro fala pra mim, como é que surgiu isso? Como que foi essa coragem de colocar um programa desse que foi tão disruptivo naquela época? A palavra coragem resume o que aconteceu na trajetória do CQC no Brasil, assim. Pelo menos, acho que o tempo todo foi um programa de coragem. Até no final, quando o programa respirava por aparelhos, já estava na curva descendente total. Tinha coragem de se manter no ar, coragem de continuar fazendo as matérias quando o público já estava sacudo, né? Enfim, coragem sempre foi a condição sine qua non do CQC. Uhum. E o CQC entrou na vida do Brasil graças à coragem de culturas que infelizmente não são brasileiras. E é uma coisa que pouca gente sabe, né? Os argentinos, que são os caras que criaram o Caiga Quem Caiga, o nome original do CQC lá na Argentina, né? Eles criaram, foi Diego Gebel e Mário Pergolini, eles criaram Caiga Quem Caiga, por isso CQC. Caiga Quem Caiga, traduzido de lá pra cá, é uma coisa tipo Caia Quem Cair, né? Quando veio pro Brasil, adaptaram para custe o que custar. Mas na Itália, ele é Las Hienas, né? Enfim, acho que é o único lugar do mundo que ainda tem CQC, Las Hienas, Le Iene, na Itália. Uhum. Posso estar enganado. Mas enfim, em 2007, esses argentinos começaram a namorar as TVs brasileiras, querendo trazer a versão brasileira do Caiga Quem Caiga. E eles foram na Globo, foram no SBT, foram na Record e foram na Band. E devem ter ido em algum outro lugar. E só a Band disse sim. E a Band disse sim na figura da Elisabetta Zanetti. Elisabetta Zanetti, que é a italiana que hoje está à frente da Netflix. E naquela época era a diretora artística da Band. Então você percebe que só foi acontecer porque argentinos conversaram com uma italiana na quarta emissora do Brasil. Porque quando foram conversar de argentino para brasileiro na Globo, no SBT ou na Record, a coisa não foi pra frente. Todo mundo tinha medo. Uhum. E isso me irrita um pouco, assim, porque o brasileiro é muito coxinha, a gente é muito cagão. E a história prova que todas as vezes que a gente ousou, todas as vezes que a gente teve a tal da atitude, a gente colheu. Mas isso é um fato. Não só na comunicação, a gente tem vários cases, inclusive corporativos, de ousadias que levaram as pessoas a conseguirem feitos, né? Se não fosse pela ousadia do Silvio Santos
de virar sócio do Manoel de Nóbrega no tal do carnê do Baú da Felicidade, ele não teria feito o Império do Grupo Silvio Santos, que depois ia dar uma própria emissora, e a gente ia estar chorando a morte de uma lenda viva, como a gente está agora. Sim. Se não fosse a ousadia do Alberto Saraiva, que é o dono do Habib's, em se reinventar depois que o pai dele, padeiro, foi assassinado, ele não teria criado a padaria de sucesso que depois inspirou o Habib's e hoje, né, é uma potência. Tem vários exemplos corporativos, tem vários exemplos, né, de gente que se reinventa com atitude, com ousadia. E falta culhão aqui no Brasil. Eu vi o Taz no Roda Viva recentemente, o Marcelo Taz estava lá no centro do Roda Viva e perguntaram se poderia dar certo um novo CQC hoje em dia. Ele falou, daria certo sim, o que falta é coragem. E é verdade, Olha. cara. Tá todo mundo muito muda mole, assim. Uhum. E isso é um problema. Isso é um problema, porque não dá pra ser o único corajoso ou chamar um leque de gente corajosa e a corporação, que é quem vai conseguir fazer a coisa acontecer, ser bunda mole. E é bunda mole por quê? Porque tem medo de cancelamento, porque é muito sugestionável, fica muito mais vidrada nas histórias que deram errado do que nas que dão certo. Entendi. De fato, pra tudo na vida você vai ter exemplos de conquista e exemplos de fracasso, né? Enfim, vários programas não deram certo como o CQC deu. Uhum. Mas, bicho, eu ainda sou daquela escola de vamos se espelhar no que deu certo, vamos se espelhar em quem conseguiu. E vamos fazer o suficiente e mais do que o possível. Vamos fazer o impossível para a gente não ser cancelado. As pessoas têm muito medo de cancelamento em 2024, porque acham que o público não vai assimilar, o público não vai comprar, o público não sei o quê. E as pessoas têm que entender uma coisa. Estão botando na conta do público um monte de senões e um monte de covardias que não são do público. São dos gestores, são dos executivos, são dos tomadores de decisão. O público em si manifesta um gigantesco interesse em ser provocado, em receber coisa nova. Não é só da época do CQC. Uhum. Recentemente a gente teve a novela Pantanal na tela da Globo, que eu assisti embasbacado, dizendo, cara, não, peraí, tem 6 minutos que tá tendo essa cena aqui do cara tocando uma viola com paisagem, a audiência deve estar despencando. Não, a audiência estava lá em cima. Quem disse que o público não quer assistir coisa bonita, longa, em plano sequência? Quer. Quem disse que o público não quer um humor moleque do CQC? Quem tenta fazer na internet, prospera. Os shows de comédia stand-up estão lotados. Sabe? Agora as mídias... Ai não, o público não vai entender. Essa história de o público não vai entender ou o público não vai gostar é desculpa de executivo que não quer largar o osso. Que está fazendo arroz com feijão há muitos anos, porque ganha um grande salário, né? E não quer que isso custe a sua cabeça caso dê errado. Uhum. E pode dar errado, mas se você souber fazer direito, não tem como dar errado, cara. Você acha que o stand-up foi muito valorizado por conta dessas pessoas terem até um receio de ficar falando o que elas falam lá dentro em público? E aí, tipo assim, deixa eu correr pro cantinho aqui, que aqui pelo menos eu tô um pouco mais blindado, que já é uma plateia que com certeza já quer, né, consumir esse conteúdo que os caras estão pagando para estar aqui. Você acha que tem um pouco disso? Eu vejo o stand-up hoje como um fumódromo, sabe? Você vai entender bem o que eu tô falando, assim. Passa no aeroporto, tá aquele cubo, né? Aquele cubo, exatamente, Aquela assim. fumaça. Você tá na balada. Eu não vou em balada há muitos anos, porque eu sou muito casado, eu sou muito velho já pra isso. Mas, assim, nas poucas vezes que eu fui em balada, eu passava pelo fumódromo e eu vi um bando de gente fumando aquele cigarro com prazer, falando, mano, é nosso cafofo aqui, a gente tá no cantinho aqui, o cigarro tá uma delícia, não tá? O stand-up é o fumódromo hoje de um aeroporto, sabe? Você não pode fumar no aeroporto, mas tem um fumódromo que é uma gaiola, né, toda meio estranha. E se você for ver, assim, eles lá dentro estão mó felizes, né? Quem fuma, eu fiz uma analogia fácil de se entender, eu não tô falando nada de tabaco, não tô defendendo nada. Mas você passa ali naquela gaiola, você vê aquela jaula ali que parece um aquário do Big Brother, né? Às vezes, em alguns lugares. Tem uns fumódromos que são vidros, né? Você transparente. Você não enxerga as pessoas, assim, é só né? fumaça. Tem prédios super sérios. Eu não sei qual prédio que eu fui recentemente, assim, que não sei se era do Google, e que tinha uma gaiola, assim, que tinha um povo fumando, assim, vários exaustores.
Mas você vê lá dentro, eles estão mal felizes. Pô, que delícia. Então, assim, na sociedade hoje, as pessoas têm áreas de escape para se divertir e para serem quase inconsequentes. E o stand-up representa isso, assim. A galera vai no show de stand-up porque fala, puta, aqui eu tô esquecendo um pouco da vigília do patrulhamento ideológico. Aqui eu vou ser quinta série de novo, deixa eu me divertir. E tem stand-ups e stand-ups. Sim. Tem gente que tá com saudade do humor completamente inconsequente dos anos 80, vai ver o show do Léo Lins. Sim. Caraca, brother, como é que ele fala essas coisas, mano? é. E tem gente que simplesmente quer ver o show do Rafael Cortez e falar, tô num show, um show família, eu já vi esse show na minha empresa e lá ele não pesa a mão como ele pesou aqui, pô, né? Mas é possível. E curiosamente, esses shows estão quase sempre muito cheios. As pessoas querem rir, as pessoas querem ser provocadas, elas querem rir umas das outras, elas querem alguma coisa ácida. E os stand-ups mostram para as TVs e para as plataformas de streaming e para as corporações de modo geral que tem público para isso. Tem público, é possível fazer. É importante pensar em como fazer. Porque 2024 não é 2008. Né? Se eu entrasse hoje fazendo um genérico do CQC, com as perguntas que eu fazia naquela época, o humor homofóbico que a gente tinha, o humor machista que a gente tava lá, eu sou cancelado em uma semana. Sim. Mas quando eu fizer esse projeto que eu quero fazer em 2025, e eu farei, custe o que custar, eu vou treinar a galera que vai estar na linha de frente, vai dizendo assim, ó, dá pra você ser ácido, mas você não precisa ser cancelado. Em vez de fazer assim, faz assado. Que é o que eu faço nos meus shows hoje. Eu faço show corporativo. E se você googar o meu nome hoje e procurar alguma polêmica, alguma coisa, não tem nada. A última polêmica envolvendo o meu nome é de 2015, no CQC. E, no entanto, eu não paro de trabalhar. Por que ninguém me cancela e segue me contratando como um comediante? Porque eu tô provando que existe uma maneira de sobreviver em 2024. Entendi. Sabe? Mesmo... E não custa a sua graça, você continua engraçado. Você só transmite toda a sua energia para um outro caminho, sabe? Tá mais no relacionamento afetivo, tá menos no outro, tá mais no autobullying, tá menos na depreciação do parceiro. Tem caminhos. Entendi. E nessa época, como que se formou ali o primeiro time, depois dessa decisão? Sim, a gente vai fazer, a italiana bancou. Como é que foi isso até... Vocês já explodiram muito rápido, né, cara? Como é que foi essa formação? Eles fizeram uma coisa completamente disruptiva, eles, né, os argentinos. Eles escalaram uma galera do nada, assim, do zero. Ninguém no CQC era conhecido do grande público, só o Marcelo Taz. Marcelo Taz era o único cara, ele tinha que ser o âncora. Aí eles queriam realmente uma figura para ancorar o programa que tivesse um nome, uma trajetória na TV aberta brasileira. Tentaram o Cazé, cogitaram a Daniela Scarelli, que estava na Band na época, mas acertaram em cheio quando colocaram o Marcelo Taz, que foi o âncora dos sonhos do CQC, sem dúvida Fantástico. nenhuma. E os demais, cara, eu, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Oscar Filho, Felipe Andreoli, a gente tava na luta. A gente era conhecido no circuito, assim, de bastidores, assim. Né? Danilo e Oscar tinham feito uma coisinha pequena na MTV, uma bobagem. O Marco Luque fazia Terça Insana, que era específico de teatro, né? Noite de comédia. Eu era um cara mais dos bastidores de televisão, eu era produtor, assessor de imprensa, louco por uma oportunidade de sair do backstage pra frente da câmera, pra cima do palco. Tanto que o CQC me convidou pra ser produtor, não pra ser repórter. Foi na entrevista admissional que eu pedi pra fazer o teste de repórter. Sério, cara? Porque eu era a única chance que ia estar de estar com o cara que mandava, o Diego Gebel, o Diego Barredo, quer dizer. E aí, isso tá no livro também. Essa foi uma atitude transformadora e tanto, assim, sabe? Ver uma oportunidade a partir de um convite que não é exatamente o que você queria, né? Então, tudo isso é pra dizer que a gente tava no circuito, assim, meio desconhecidos. O CQC transformou a gente em gente conhecida. E esse é um DNA que eu quero respeitar muito nesse projeto novo que eu for fazer. Eu quero que a composição do elenco desse meu programa seja da mesma linha do que foi o CQC, assim. Dar oportunidade para pessoas que não são conhecidas. Porque depois, eu nunca mais soube de nenhum projeto que não tivesse cartas marcadas na TV aberta brasileira ou em qualquer plataforma. Todo mundo é conhecido, todo mundo tem números expressivos de seguidores.
Sim. Todo mundo tem engajamentos ou algoritmos a seu favor, ou tem histórias e currículos incríveis, assim. E tem um bando de moleque, um bando de menina boa pra caramba, que só precisava de uma oportunidade como a que eu tive na época do CQC. Massa. É um respeito à minha história, inclusive. Eu preciso fazer esse programa até para devolver, assim, o que eu ganhei. Dá pra esquentar uma lista aí, hein, cara? Já depois dessa conversa aqui, se alguém quiser Opa! se interessar, trocar uma ideia contigo, como é que pode fazer? Não, toda entrevista que eu dou e que eu dou um spoiler do que eu quero fazer ano que vem, eu já começo a receber DM. Rafael, pelo amor de Deus, lembra de mim, cara. E eu sempre falo, olha, não tenho projeto ainda. O projeto tá sendo namorado. Eu tô namorando com um veículo pra fazer isso aqui. Se for acontecer, você vai saber pela mídia, assim. Se for rolar de fazer esse meu projeto, eu acho que vai ser, pelo menos a notícia vai ser repercutida. Pelo menos, né? E aí, naturalmente, vamos criar um processo seletivo, e aí a pessoa tem que entrar, enfim. Ó, se a pessoa te manda um DM, dependendo do discurso que ela fez ali, eu já acho que, tipo, tudo bem, é uma atitude, falando de atitude, uma atitude inicial, mas se for uma coisa fria, tipo, você falou, me entrevista, não, teria o meu não, de cara. Não me despertou, então, e aí? Como é que uma pessoa pode ter atitude, então, se ela quiser fazer parte dessa parada futura? O que te chamaria a atenção, então? Pessoas que me abordam dizendo que tem vontade de fazer, mesmo sem ter o perfil ou mesmo sem ter as facilidades, seja lá o que for para fazer, me interessam mais do que pessoas que chegam muito tarimbadas, assim. Essa é uma seleção minha, assim, porque eu era esse cara, né? A minha vontade de fazer, quando eu era moleque, sempre era muito maior do que a escola onde eu estudei. Eu não estudei em escola boa, eu estudei em escola pública, fraca, assim. Estudei em escola, não quero estereotipar, dizer que escola pública não é boa, assim, mas as escolas públicas que eu estudei não eram boas e seguem não sendo boas até hoje. Né? Não vou dar os nomes para não criar um celeuma, assim. Eu sou um atual aluno do colégio e você é um merda. Não. Então, mas eu não tenho zona de conforto. A minha história de vida não veio com zona de conforto. Mesmo sendo primo de segundo grau do Raul Cortez, o Raul Cortez não ajudou em nada a minha carreira. Entendeu? Ele nem ajudou a carreira do meu irmão, Leonardo Cortez, que é dramaturgo. No final da vida do Raul, o Léo estava escrevendo textos, mandando pro Raul, e o Raul não respondia. Então, assim, a gente não teve zona de conforto. E eu aprendi, como um cara sem zona de conforto, que você tem que ir pras cabeças, você tem que mostrar que sua vontade de fazer é maior do que o seu privilégio. E essa é a primeira coisa que eu vejo em qualquer pessoa que procura trabalhar comigo, pelo menos. Vou dar um exemplo. A agência que cuida hoje das minhas redes sociais, a Amy Agency, é uma agência pequena, que tem muito mais vontade de fazer do que necessariamente envergadura, know-how. Eles estão crescendo, eles estão agora com a conta do Roberto Chiniachique, e eu vejo os meninos crescendo, mas eu só o contratei porque o Lucas, que é o dono da agência, um menino de 20 e tantos anos, um dia mandou uma DM dizendo assim, cara, eu queria cuidar das suas redes sociais, eu não tenho experiência, mas eu tenho muita vontade de fazer. Me dá essa oportunidade, cara, porque se você me ajudar, eu vou crescer e vou fazer você crescer comigo. E eu falei, cara, esse discurso já me convenceu. Além do ótimo preço que ele me cobra, que é um... Enfim, mas você percebe, assim... Às vezes as pessoas me abordam, cara, só quero fazer. Eu sei que é difícil, assim, mas... Eu sei que o meu currículo... O cara não interessa mais o currículo. E o CQC era muito doido nesse sentido, porque todo mundo que entrava no CQC tinha que ter uma vontade de fazer maior do que necessariamente uma envergadura, uma base. Eu lembro até que na época que eu entrei... A minha namorada na época chamava Lia. A Lia tinha formado comigo em jornalismo na PUC. E a Lia, além disso, tinha cursos complementares. Ela tinha feito cinema em Nova York, ela tinha feito extensão, ela tinha feito pós em Utah, no Michigan. E aí ela falou, pô, me indica pra ser a produtora. Você não virou produtora, você foi chamado de ser produtora, você virou repórter. Eu quero ser produtora do programa. E eu consegui uma entrevista pra Lia. E ela chegou com o currículo assim, e aí eles deram umas bocejadas, assim, tá, o que mais você faz? Não, é só isso. É um belo currículo, né? Aí chega um outro cara, currículo desse tamanhinho, assim, ele mal tinha terminado a faculdade. Tá, que mais? Eu cantei 3 anos numa churrascaria.
Porra, como assim? Cantei numa churrascaria porque eu achava da hora. Vem. Você entende? O DNA do CQC era composto por gente que era completamente fora da casinha em todos os sentidos. Por isso que quando o último âncora do CQC foi o Dan Stubach, não deu certo. Porque o Dan Stubach foi o âncora do último ano que o Marcelo já não estava. Aham. E o Dan, por maior que seja o talento do Dan Stubach, um ator extraordinário, o Dan não era louco. O CQC tinha que ter gente louca. O Dan era um cara muito querido, assim, tinha filhos, ele tinha uma vida muito regrada, mas tinha que ser louco para fazer aquele programa. Uhum. E ainda acho que as pessoas têm que ser um pouco loucas, no bom sentido, para trabalharem e se posicionarem nos nossos mercados. Sim. Entende? Esse excesso de coxismo, assim, você fala, chato, né? É frio. É frio, é frio. A pessoa... eu sei de corporações que contratam o todo de um profissional, assim. Não apenas o que ele tem de acadêmico, Uhum. de currículo, de especialização e técnica, né? Eu realmente vejo o todo, assim. E vai Animal. ser um critério para mim quando eu estiver à frente desse projeto, que se tudo der certo vai rolar. Muito bom. É uma galera fazedora, né? Tipo É. assim, cara, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já dei meu jeito, então... Agora, eu imagino que... A curiosidade, como é que eram as suas reuniões de discussão de ideias? Tipo, a gente vai fazer o quê? Qual que é a nosso próximo passo? Imagino que como só tinha maluco... Eram discussões fenomenais que deviam ter ali dentro. Como é que era esse momento seus lá, velho? As discussões de ideias presenciais eram catastróficas, assim. Catastróficas. Porque tem uma característica do CQC que, assim, a gente se via pouco. Nós nos víamos muito poucos, nós, os integrantes do CQC. Aham. Acham que a gente virou uma família, que a gente tá grudado até hoje. Mas não, a gente se via muito pouco porque nós éramos soldados, assim. A gente Sim. tinha missões, cada um tinha sua missão a cumprir na semana e a gente trabalhava muito. Era um programa de quase 3 horas no ar, né? E então a gente tinha matérias sempre muito curtas. Tinha que ser um programa... Um dos segredos do CQC é que ele tinha uma coisa tipo... cara, eu tô perdendo fôlego o tempo inteiro. Quando você começou a se acostumar com a matéria, ela acabou. E vem Isso. outra e outra. Era andar numa montanha-russa aquilo lá, É. né? Então a gente se via muito pouco. Porque a gente estava sempre gravando. Então quando a produtora chamava a gente para ter reuniões presenciais, assim, vamos fazer brainstorm, vamos ter ideia, tragam ideias, dia tal, a gente bloqueou a agenda de todos vocês, quero todo mundo aqui. Não funcionava, porque a gente estava num tesão de se reencontrar, e a gente ficava contando as histórias uns pros outros, cara, Danilo, vem aqui, Rafinha, caralho. Aí não funcionava. Aí eles começaram a fazer essas reuniões com um número reduzido de pessoas. E funcionava um pouco melhor, mas a maior parte das nossas ideias era mandada por e-mail, assim. Então, mandem ideias. A gente tinha um chefe lá, o Gonti. O Gonti falava, quero ideias de quadros, ideias de pautas, ideias. E eu adorava, assim. Eu ficava fuçando coisa no Brasil inteiro. Vamos fazer não sei o quê. Vamos fazer a Paixão de Cristo na Nova Jerusalém. Aí descobrimos que tinha a Guerra das Laranjas em Ivrea, na Itália, Tomatina, na Espanha, Matcha, um festival de porrada na Bolívia. A gente ia ilustrando e mandando. E aí o orçamento dizia se a gente podia fazer ou não. Uhum. Mas a maior parte das boas ideias do CQC acontecia meio uma arma apontada na nossa cara, assim, que é, estamos na pauta, tá? A gente tá aqui na matéria, sei lá, Fashion Week, estamos na São Paulo Fashion Week. Vai fazer o que aqui? Chegamos na São Paulo Fashion Week. Na van a gente teve alguma ideia? Não teve. Já estamos aqui. Os convidados começaram a chegar. Qual é o eixo? A maior dificuldade do CQC não era bolar boas perguntas, era ter bons eixos. Uau. O eixo norteava a matéria. Aham. Então estamos no Fashion Week para falar sobre heterotop. Estamos no Fashion Week para falar sobre a falência da moda. Você tinha que ter um eixo. O eixo norteava as boas perguntas. Sem eixo, ficava um retalho, assim, uma pergunta boa aqui, uma ruim a colar, assim. Eixo é tudo numa comunicação, né? E é o que eu quero fazer se a gente tiver esse programa, inclusive, assim. Interessante. E gravar com eixo, assim. Não interessa se as perguntas são muito boas ou não. Você tem que ter um ponto de partida muito legal. E que tem que ser meio fora da casinha, assim. Mas e essa pressão, cara, de tipo, porra, e aí, já estamos aqui, o que que vem? Até isso é maravilhoso, tipo assim, pô, eu que faço isso, eu adoro essa adrenalina, ou então, tipo, cara, nossa, isso me cansa, me arrebenta, eu ter que chegar ali, ter que fazer alguma coisa diferente, como é que vocês lidavam com isso? Com remédio, com álcool.
A gente lidava com essa pressão. Eu já disse em várias entrevistas, fazer CQC depauperou a saúde de muitos de nós ali, né? Você vê umas imagens minhas de 2009, 10. Imagina, eu tinha 32 anos, cara. Você tá mais jovem hoje, né? Não, eu tô com 47 para 48, eu era inchado. Eu tava sempre parecendo um baiacu, tava com uma boca vermelha de vinho, uma boca funda, né? Uns olhos fundos de cigarro, assim. Era uma coisa muito louca, assim. A gente não trabalhava sob nenhum tipo de entorpecente, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente tinha que assimilar um componente indissociável da nossa vida naquela época, que era a pressão. A pressão era uma coisa permanentemente ligada ao CQC. A gente trabalhava sob pressão. Pressão por audiência, pressão por boas ideias, pressão por pautas, por eixos legais, por sugestões, por performance. Uhum. Imagina o que é você fazer um festival de cinema, como o de Veneza, que agora o Walter Salles, né, foi genial ali, né, com o filme que ele está fazendo, a história do Marcelo Rubens Paiva, né, do pai do Marcelo, enfim. Imagina você estar num festival daquele naipe e você está numa coletiva de imprensa, o microfone vai parar na sua mão e você tem que fazer uma pergunta muito legal pro Brad Pitt, pro George Clooney ou para Charlize Theron. Mídias do mundo inteiro estão esperando o seu momento de ter o microfone na mão e você tem que ser o disruptivo. Você tem que ter uma coisa engraçada, que eles riam, que as pessoas em volta riam também. Uhum. Então a gente sempre trabalhava com pressão, assim. São episódios que eu lembro e me dá calafrio, assim. Mas é muito louco, porque aconteceu na época certa da minha vida. Eu com 30, 31, 32, era muito mais disponível, muito mais louco do que eu sou agora. Se for rolar esse programa novo, eu sou o âncora. E aí eu vou ter os meus meninos e meninas ali pra fazer as loucuras que eu já fiz, assim, sabe? Eu vou estar um pouco deitado na cama dizendo assim, escuta, eu já fiz. Eu fiz 6 anos, eu fiz 700 matérias. Eu tenho como dizer pra vocês que vocês podem fazer isso bem. Vou dar os caminhos, mas é você que vai se fuder na coletiva de imprensa. Passa o apuro que eu passei. Treme a mão aí no microfone, entendeu? Então era pressão. E a gente desopilava como podia, né? Tinha quem bebesse, tinha quem tomasse Rivotril, tinha quem fosse fazer esporte. Cada um escoava essa pressão de alguma maneira, assim. E eu fui ficando muito doente em uma época, assim. Quando o CQC acabou, eu fiz 2 implantes capilares, porque eu perdi muito cabelo. Eu tinha muito estresse, eu tinha muita herpes. Caraca. Herpes é imunidade, né? É estresse total. Minha boca vivia estourando aqui. Eu tinha umas dores na lombar, assim, tudo pressão, nervosismo, assim. Mas funcionou, deu certo. Caramba, assim. que Deu loucura, certo. A cara. internet tá aí pra contar. Coisas que ninguém sabe, né? Os bastidores, nem tudo são flores, né, cara? Nem tudo, Qual que foi a matéria ou algumas coisa mais inusitada, assim, que teve, tipo, um super impacto pra você, que você fez e falou assim, caramba, velho, isso aqui foi foda, foi animal. Eu respondo sempre... Essa pergunta me fazem muitas vezes. Qual foi a tua melhor ou a tua pior matéria, assim? Eu lembro de um episódio que resume o que foi de melhor e o pior de CQC pra mim. Foi gravar a Copa do Mundo de 2010 em Joanesburgo, na África do Sul. Foi o pior que eu vivi no CQC por conta do contexto. Eu sou uma anta no futebol. Eu não sei nem se o Tele Santana tá vivo. Eu não sei se o Zete joga ainda. Entendeu? Eu descobri recentemente que o Cássio saiu do Corinthians. Ele tá no meu Cruzeiro. Recentemente soube, não tá mais. Eu sou uma anta de futebol. Não tenho time. Por morar nas imediações do Allianz Parque, eu digo que eu sou palmeirense apenas porque moro no meio da Mancha e tem uma mancha. A Mancha vai te perguntar, você é o quê? Eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, cara. Ó, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras. Já o ato falha, já. Talvez porque seja corintiano, olha. Mas eu sou uma anta do futebol. Eu não sei nada. E aí em 2010 o CQC me fez morar 36 dias num outro país, falando outros idiomas, né? Eu não sou um cara que tem fluência de línguas, estudei em colégios fracos, então não falo bem inglês, não falo bem espanhol. E ali eu ia ter que falar vários idiomas diferentes, assim, abordando um tema que eu não gosto, que eu não domino. E eu tava num contexto, cara, que não valia a pena sair do Brasil, que eu tava rachando de ganhar dinheiro. Eu tava fazendo stand-up, lotando. Toda praça que eu ia dava 3 shows. Era o meu momento de ficar no Brasil, ganhar dinheiro e comprar meu apartamento. Eu tinha esse foco. E não, eu tive que parar tudo, cancelei todos os meus shows, porque a Band me escalou junto com o CQC pra ir lá. Então o contexto foi dramático. Eu cheguei lá em Joanesburgo, cara, eu dividi apartamento com 7 caras.
7 caras, todos, 5 do CQC e 2 caras X do jornalismo da Band, que eu nem lembro quem são, porque eles saíam antes da gente acordar e chegavam depois que a gente tava dormindo. Uhum. Então, aquela coisa de dividir quarto com um cara que roncava, Nossa Senhora. pesadelo, cara. Então, no contexto, aquela foi a pior experiência, mas foi a melhor porque uma vez que eu tava lá, eu falei, bicho, ou eu fico infelicíssimo e conto nas pautas que eu tô infeliz e faço uma merda de cobertura, ou, já que eu tive que parar minha vida, eu entro com 2 pés no peito e faço uma cobertura memorável. E, de fato, assim, minhas matérias na Copa de 2010 foram as melhores possíveis. Até porque eu não tinha compromisso com esse meio. E o meio do futebol é um meio muito engessado, né? Uhum. Todo mundo é muito subserviente, Uhum. tem essa ditadura dos jogadores, né? Eles são entidades, eles se ofendem facilmente, os técnicos estão sempre ofendidos, eles vão embora das coletivas se eles não gostam da pergunta. O Cristiano Ronaldo tira a Coca-Cola. Eu não bebo. Eles são uns mala, essa é a real. Assim. Esses jogadores são uns putas mala. E estão numa cultura de país que bota eles num pedestal, né? Imagina, assim, um jogador de futebol tem muito mais relevância que um professor universitário. Assim. Uhum. Tem muito mais respeito do que, né, o Leonardo Boff, do que o Cortella. É um absurdo. Calma, tá? Não me interpretem mal. Mas aquilo pra mim era difícil como repórter. E como eu sabia que eu não ia voltar a cobrir uma Copa, eu não tinha esse tesão, assim, quero estar aqui na próxima. Uhum. Eu falei, eu vou fazer tudo, eu vou falar tudo. Como não pode falar isso pro jogador? Vou falar. Como não pode abordar um torcedor e dizer o grito de guerra do outro? Eu ficar chateado. Cara, então eu era o louco que fazia as coisas que o Felipe Andreoli, que já estava ali comigo, ele estava ali cobrindo já com os jogadores, ele ia para uma linha mais respeitosa e eu tava o louco, sangue no zóio. E voltei, puta, com as melhores matérias que eu fiz em 2010, assim. Que louco. Muito doido. E os exemplos que você me traz, enfim, sua trajetória inteira muito ligada à atitude, né? E não é à toa que você escreveu o livro. Cara, o que as pessoas precisam fazer para ter atitude de verdade? Ainda mais hoje em dia que parece que, como você disse, a gente tá cheio de bunda mole por aí. Então, isso eu falo no livro e falo na palestra. A condição de existência da atitude é você ter segurança. Assim. Se você é uma pessoa insegura, por melhor que seja a tua ideia de atitude, você não vai tirá-la do papel. Gente insegura não consegue executar, não consegue fazer a convergência. Tem um monte de gente com ideias legais que são completamente produto de atitude, mas elas não viram atitude porque não são seguras. Então a primeira coisa que a pessoa que quer ter atitude precisa fazer é buscar a segurança necessária. Como? Aí tem várias terapias de choque, assim. Se a pessoa é cronicamente insegura, eu sugiro que ela faça teatro, por exemplo. Que teatro é um jogo maravilhoso, né? De você aprender a olhar no olho, assim. Uhum. Olhar no olho da pessoa é um exercício que vem muito do teatro. E que faz toda a diferença para se ter segurança, assim. Você cumprimentar uma pessoa com uma mão firme e continuar focado aqui e não desviar o olhar, né? Tem gente que conversa com você, fica, Cumprimenta com a metade da mão. metade da mão e conversa com você, mas está falando com um ponto vago ali, né? Uhum. Tem um ponto de fuga, né? Então, segurança é uma coisa que você pode aprender fazendo exercícios teatrais. Se você é doentemente inseguro, tem uma terapia absolutamente porrada, que é curso de palhaço. Caramba, tem gente, velho. juro por Deus. Mentira, velho. Juro por Deus. Você tem que trazer aqui Márcio Balas. Márcio Balas, guarda esse nome. Márcio Balas é um palhaço clown das antigas, gente boa, é um excelente mestre de cerimônia. Tá anotado. Eu perco vários trabalhos pro Balas, mas quando eu perco pro Balas, eu falo, não. Você fica tranquilo, Eu perdi assim, pra pelo um menos. cara melhor que eu. Márcio Balas é um palhaço, cara, que dá curso de clown para executivo de alta patente, assim. Tem CEO de multinacional que faz palhaço Que com isso? Balas. Tá brincando, cara. Porque tá à frente de times desse tamanho. O cara tem um salário desse naipe, mas sobe no palco e o microfone treme porque não sabe falar com as pessoas. Uhum. É gente que... Eu já vi vários desses líderes no corporativo. Uau. E um cara desse faz curso com Balas, porque é terapia de choque. O Balas é o cara para dar preparação pra gente de alto nível do corporativo, aprender a falar olho no olho, ser humanizado, né, ter carisma. Ainda que carisma não se ensine, né? Carisma não se ensina, mas o Balas ajuda muito você a sair da sua toca, né? Então,
Agora você não precisa fazer teatro e palhaço, assim. Se o seu problema não é crônico, tem uns truques do dia a dia, assim, sabe? Exercitar postura, exercitar inflexão de voz, exercitar o tal do aperto firme, se ver como um centro de energia. Muito da segurança é você acostumar o seu cérebro e o seu corpo com alguma positividade que começa fake, mas que depois vira orgânica. É mantra. Eu tenho um mantra, por exemplo. Eu sou um centro de paz, de energia e amor. Qualquer situação que eu tô tenso, assim, eu fico muitas vezes tenso. Vou apresentar uma convenção foda, tô numa situação desconfortável, vou falar com alguém que me intimida. Eu sou um centro de paz, de energia e amor. Eu falo isso há tantos anos na minha vida que eu, de fato, acredito que hoje eu sou um centro de paz, de energia e amor. Eu repeti isso tantas vezes, e no começo tantas vezes sem acreditar, que em algum momento eu comecei a me convencer disso. E hoje, de fato, eu sou um centro de paz, de energia e de amor. Eu me vejo embalado por uma luz, por exemplo. Assim, eu sou um cara que tem que ser energia, tem que ser positividade, eu tenho que transformar o ambiente. Como alguns caras que eu conheci e que têm esse poder. A Bethânia entra num ambiente... O Rodrigo Faro. Rodrigo Faro é um cara impressionante. Eu tive com o Faro semana passada, depois de anos sentar com ele. Foi na estreia do filme dele. O Faro é um cara que entra num lugar... Cara, a energia desse brother... Apresentei meu irmão pro Rodrigo Faro, eu conheço o Faro. O Faro, não dá pra dizer que é meu amigo, mas foi meu colega de emissora. E o Léo, meu irmão, falou, cara, o Faro pega você na mão, puxa você pra perto, fala com você olhando no olho. E aí, cara, gostou do filme? E ele é o Faro, tá ligado? É o que o Silvio Santos tinha, assim, transformar a energia dos lugares em que a gente entra, assim. Animal. Isso é um trabalho, é um exercício mental, sim, mas é uma mudança de postura, de tônus, de inflexão de voz, assim... Quando você começa a ter esses elementos de segurança, naturalmente as atitudes vão começar a sair mais orgânicas. Porque você é um cara que confia tanto no seu taco, fala, puta, eu vou propor pra esse cara aqui. Cara, que podcast legal. Quem produz esse podcast aqui? Pô, eles não querem ter um podcast meu aqui. Pô, eu vou falar quem manda. Quem é o dono da Pod Factory? Pô, a Pod Factory, vamos fazer o meu aqui? Vamos não sei o quê. Eu não confio nunca no não completo e absoluto. Eu acredito que o não muitas vezes pode virar um talvez. E se você pressionar, ele vira um sim. E várias dessas coisas na minha carreira aconteceram de eu duvidar do não, assim, sabe? E em muitos lugares, não dá pra você palestrar aqui. Como não dá? Quem é que pauta o palestrante? Posso falar com esse cara? Ele não atende, tá? Mas onde ele tá? Como é que faço? Sabe? E aí vai. É muito louco. Que louco. Essa insegurança muitas vezes tá ligada à falta de autoestima também? Claro. E nisso a gente tá completamente contaminado, né? O brasileiro é muito... O brasileiro tem que se despir desse complexo de vira-lata, né? É uma coisa que faz muito mal pro nosso país. Mas eu entendo, assim, a gente tem um complexo de inferioridade que remete à colonização. A gente foi saqueado, violentado, prostituído, roubado, foi agredido desde a colonização, né? A corrupção tá engendrada na raiz do brasileiro. A corrupção, ela tá tão dentro da nossa engrenagem de vida, né? É terrível isso, assim. E ela vem diretamente do fato da gente querer repor o que tiraram da gente, né? A gente foi colonizado de uma maneira que foi roubado, então a gente quer pegar de volta de alguma maneira. E aí a gente já fica devendo, né? Quando a gente tem um ato corrupto, por exemplo, a gente deve e a gente passa a ser aquele marido que trai, né? Pô, não posso deixar meu telefone aqui, minha mulher pega o meu Instagram, vai ver meus directs. E aí a gente fica com esse complexo que vai ficando cada vez pior, assim. A gente vai ficando devedor, a gente foi violentado no começo, depois a gente reparou, né, fazendo justiça com as próprias mãos, a gente fica em... E isso vai fazendo um mal, assim. A gente tem muito dessa coisa de se comparar com outras culturas. O país é relativamente jovem em relação à Europa, em relação a outros lugares do mundo, né? Só que a gente tem que, em algum momento, bater no peito e falar da potência que a gente é. Né? Por isso que eu sou muito apaixonado pela nossa cultura, assim. Parece que a gente está sempre se defendendo, então, né? Numa posição de... eu sempre fui explorado... Então é sempre uma coisa reativa, Claro. mas, cara, é impressionante como o Brasil é protagonista e brasileiros e brasileiras são protagonistas em uma pancada de coisa, em uma pancada diária, né, velho?
E os Você brasileiros que batem no peito e falam, porra, quer saber, mano, eu sou foda pra caramba, eles se destacam, né? Aham. Mesmo que você não goste deles, mesmo que um desses caras seja o Pablo Marçal, Uhum. entendeu? O que é o fenômeno Pablo Marçal? É um cara que tem muita confiança no próprio Uhum. taco. E que fala rápido e fala independentemente do que está sendo dito. Assim, as pessoas Sim. nem estão acompanhando o que ele está dizendo, Aham. mas acompanham o fato dele dizer alguma coisa, né? Eu obviamente, não sou entusiasta do Pablo Marçal, não votaria nele de jeito nenhum. Mas eu reconheço que esse excesso de confiança do Pablo Marçal, num contexto onde tem tanta gente insegura, tanta gente que fala, não vai dar, né? Não vou conseguir, acaba ficando magnético, né? As pessoas ficam vidradas num cara desses, ou numa legião de Pablos Marçais, né? Enfim, tem gente que consegue fazer-se evidente porque confia pra caramba em si, né? E, de fato, reitero, confiança é pré-requisito para ter atitude. E depois dessa confiança, a pessoa já se sente mais segura e ela quer, enfim, dar um próximo passo, ela quer conquistar alguma coisa e aí ela precisa também continuar com essa atitude. O que vem depois de uma pessoa já se sentir um pouco mais segura para ela realmente conseguir conquistar aquilo que ela quer? Planejamento. Não tem como... Eu falo na minha palestra e no livro que a pessoa que tem a vontade de fazer a atitude e simplesmente vai lá e executa, ela corre um grande risco de ser homem-bomba, né? Assim, uma atitude sem planejamento, eu desaconselho profundamente. Eu vou nas empresas e falo sobre esse tema e falo, gente, tenham atitudes, mas assim, planejem as atitudes de vocês. E a atitude planejada, ela nasce de conversa com o líder, nasce de conversa com equipe, você aprende com quem sabe mais do que você faz um mapeamento dos cenários possíveis, você vê todos os caminhos para dar certo, mas também lista tudo o que pode dar errado. E você já tem um plano B caso dê tudo errado. As empresas estão cheias de histórias de gente que se organizou e deu certo, mesmo nos maiores riscos, e empresas que quebraram porque não souberam, né, surfar onda. Caso clássico da Kodak, que todo mundo sabe, que era a potência da câmera de rolo, subestimou a digital, né, fez mal aquilo lá e nunca mais se recuperou disso, né? Foi para a indústria farmacêutica, agora que está voltando de alguma maneira, né? Enfim, tem a Coca-Cola, que em algum momento acreditou demais no seu próprio poder e falou, vamos nos desprender da fórmula antiga. Porque a Pepsi tem um sabor que está sendo mais lembrado numa degustação às cegas. Então, as pessoas estão falando mais do sabor adocicado da Pepsi, então vamos mudar a nossa fórmula. Ignorando que tinha uma memória emotiva da galera que toma a Coca-Cola. Ela nem seguiu adiante, porque a retaliação do público foi tão grande que ela nem executou aquilo, você entende? Então, se você não tem planejamento, isso custa a carreira, custa a empresa, custa tudo. Quer ter atitude, tem que planejar. Tem que planejar e tem que, inclusive, considerar a grande possibilidade de dar errado. Isso envolve, inclusive, você ter reserva de dinheiro. Assim. Todas as vezes que eu quis fazer um passo grande, eu falo, puta, eu vou arriscar, mas eu já mapeei tudo que pode dar certo. Se der errado, eu tenho de onde tirar para apagar esse incêndio aqui. Vou investir num produto? Vamos lá. Se der errado, o risco é só meu. Né? Então, planejem, façam um passo a passo, coloca onde você quer chegar. E para mim isso ainda é na base da escrita. Assim. Ainda sou um cara que produz muito escrevendo, assim. Tudo que eu quero fazer tá escrito, E aí, depois que tá feito, eu vou para outra etapa, que é finalmente agir. E nessa etapa que eu ia te perguntar exatamente, nessa parte da atitude, da ação, como que uma pessoa pode se diferenciar da outra, né? Porque primeiro você tem a galera que não tem atitude, que é a massa ali, e aí o negócio vai melhorando, à medida que vai melhorando, a pirâmide vai diminuindo. Mas ainda assim, essa galera com atitude e planejamento, esses caras vão ter outras pessoas com atitude e planejamento do lado. Como que você faz para se diferenciar nesse caso? O elementar seria dizer que você tem que ter a atitude certa e o planejamento correto, assim, né? Você caprichar no tipo de atitude que você quer ter e qual é o planejamento que está por trás de tudo isso, né? Qualificar a sua ação, qualificar o seu planejamento, né? Você ter um objetivo legal, um objetivo interessante, assim, isso já diferencia, né? Porque tem gente que tem atitudes e atitudes, tem atitudes questionáveis do ponto de vista moral, né? Tem um monte de gente que tem atitudes aí que são nefastas, né?
Ainda acho que você ter bom senso, você ter uma inteligência emocional, você ter propósito, é o que vai amarrar realmente a sua grande atitude, o seu planejamento e fazer com que ela se distinga das demais, né? Então acho que a palavra-chave para mim é propósito, assim. Propósito é aquilo que dá embasamento, assim. Você ter propósito e você tá do lado certo da força, né? Do lado certo da história, do lado correto das relações, assim. Colocar isso a serviço do que traz retorno para a sociedade, do que vai modificar não só a sua vida financeira, não só o seu bolso, né? Mas que vai fazer um impacto na vida das pessoas. Essas são as boas atitudes, né? Não é um discurso moralista de faça o bem, etc, etc. Mas assim, não dá para você só pensar no seu poder, ou no poder da sua equipe, no quanto você e as suas pessoas vão ganhar dinheiro. Se tem uma devolutiva social, se tem alguma maneira disso impactar positivamente as pessoas, ela vai naturalmente. Muitas vezes, né? Vai, nem sempre, mas espera-se que, como consequência, você colha, né? E se transforme, as pessoas vejam que valeu a pena, enfim. Propósito é isso que norteia tudo, né? Propósito e qualificação, assim. Pra mim Massa. é o que vai. Quais livros impactaram sua vida, sua carreira, que você diria que as pessoas deveriam ler de qualquer jeito? Primeiro, todos os livros que impactaram a minha carreira não são livros de carreira. Eu não tô dizendo que eu não os aconselho, porque senão eu daria um tiro no pé, porque meu livro atual é um livro de carreira, né? Eu tenho 3 livros publicados. O primeiro é de comédia, que é Meu Azar com as Mulheres, da Panda Books. O segundo é Meu Azar com Memórias de Zarabatanas, que é um livro de prosa e poesia. Olha que coisa louca, né? Saí da comédia, fui pra prosa e poesia, que é da Selman. E esse livro da Bem Virá é um livro de carreira. Mas como um autor de livro de carreira, pelo menos presente nesse momento, eu não acho que os livros que mais impactaram a minha carreira são livros necessariamente ligados à carreira, porque há bons livros e há muitos livros picaretas de carreira que estão na base do imperativo. Faça, vá, haja, aconteça, que são discursos muito vazios. Eu li alguns que me dão uma preguiça mortal, assim. Mas também já fui impactado por um ou outro, assim, que eu falei, ó, valeu. Mas os que de fato marcam a minha história ainda são clássicos da literatura que me fazem sonhar e que me inspiraram. E até pela força de querer fazer algo tão bom, me ajudaram a escrever livros, inclusive, assim. Quando eu leio um livro do Machado de Assis, como Dom Casmurro, que é o livro da minha vida até hoje, assim, ainda acho o livro que eu mais gostei, dentre tantos livros que eu li, eu acho aquilo tão bom. E eu vou relendo conforme os anos passam para ter novos pontos de vista, né? E entender se Capitu e Bentinho realmente... Né? Se a Capitu traiu o Bentinho, não traiu, enfim, cada hora tem um pensamento. Mas eu adoro voltar para os clássicos, porque à medida que eu tô mais velho e tenho novas percepções de vida, eu tenho novos apontamentos sobre o que eu quero fazer da minha própria obra, assim. Então eu ainda sugiro que vocês reverenciem os clássicos da nossa literatura, assim. E tem muita coisa maravilhosa que tem que ser descoberta. Eu mesmo não li várias delas e tenho uma grande frustração de saber que eu não tenho mais a boa cabeça que eu tinha pré-internet para assimilar alguns conteúdos que exigiriam da minha atenção, né, o que ela necessita mesmo. Porque quando você tem um livro como O Grande Sertão Veredas, né, ou Os Sertões, do Euclides da Cunha, e você tem ao mesmo tempo o Google, você começa a ler Os Sertões, assim, aí vem um termo que você não conhece, você vai no Google, o que é isso? Já fudeu. Aí você entrou no Google, ele te mostrou isso, aí alguém te falou, veja o vídeo do fulano fazendo não sei o que, aí você perdeu já. Tenho certeza que os melhores livros que eu li foram pré-internet e lastimo muito pensar que não vou conseguir ler alguns incríveis, assim, como alguma coisa do James Joyce. Eu não tenho mais a capacidade cognitiva que eu tinha antes para ler algumas dessas paradas loucas, assim, vou tentar, mas enfim. Você fala pela correria, pelo mundo acelerado hoje que a gente vive. Não, pelo tipo de cérebro que a gente passou a ter, né? Assim, as redes sociais fazem a gente ter uma leitura muito dinâmica de tudo, né? Leitura de dedo, assim, pá, a gente conhece tudo e não conhece nada, né? Sim. Inclusive a nova geração, a geração que é completamente fruto das redes, é uma geração muitas vezes soberba, assim, né? Eles sabem tudo, os adolescentes sabem tudo.
Eles manjam de tudo, não sabem nada, não se aprofundam em porra nenhuma, né? E a internet deixa a gente com uma visão muito compactada, muito dinâmica de tudo. E eu tenho um problema pessoal agora, que depois que eu virei comediante, eu tenho um olhar muito disperso. O olhar do comediante é um olhar quase alheio, assim. E isso é importante pro comediante. Porque quando eu entro num restaurante, às vezes eu com a minha mulher jantar, e ela fica acompanhando o meu olhar, assim. No começo ela fala assim, você tá querendo biscoitar? Você tá querendo ver se você é reconhecido? Você quer ver se as pessoas estão problema de autoestima. Ela fala assim, você fica olhando para as pessoas para ver se te reconhecem. Aí depois ela começou a achar que eu olhava para ver se eu via alguma gata. Se eu tava paquerando alguém. E eu falo, Marcela, a minha cabeça de comediante precisa olhar o todo, porque é desse olhar absolutamente do todo que eu vou fazer piadas pros meus shows, entende? Então eu fui lá na Pod Factory, entendeu? Um lugar que tem um monte de taça e não tem um vinho, sabe? Nunca vi, tem 3 taças, ninguém serve um vinho pra você, dá um café e uma água que nem copo tem. As taças tudo desperdiçadas. E aí viram, sabe? Entende? Eu dei um exemplo, assim. E eu tenho um olhar muito disperso sobre as coisas. Então, se eu tô lendo, assim, eu tô lendo aqui. Aí eu começo a falar, que coisa engraçada isso aqui. Entendi. Eu fico meio bugando. Entendi. Cara, sem palavras para te agradecer aqui por essa oportunidade. Obrigado. Foi um privilégio, é sempre uma aula dessa galera que vem aqui. Eu me considero, dentro da minha atitude e da minha cara de pau, de convidar pessoas que eu penso assim, cara, não, é claro que não, a galera tem uma agenda muito louca e você sempre, assim, desde o começo, a primeira mensagem que eu te mandei, cara, super simples, super humilde, super acessível. Então, é muito legal quando a gente encontra em uma pessoa a competência, né, a história, sucesso, enfim, não estou falando que o sucesso é questão de mídia, não é isso, mas o sucesso profissional que você alcançou em tudo que você fez. Obrigado. E essa simplicidade, né, de gente como a gente, uma pessoa que senta, que quer continuar aprendendo, que tem muito para ensinar. Então, é o tipo de gente que a gente gosta de receber aqui. Então, queria te agradecer demais por essa generosidade sua de ter vindo aqui falar com a gente. Imagina, eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí. Desculpa aí, foi enrolado, né? Eu ia num dia, acabei vindo no outro, conversas de bastidores aí. Tudo certo. Mas foi muito bom. Foi maravilhoso. Seja um vídeo bem visto aí pelas pessoas e fica aí a sugestão. Tenham atitudes transformadoras. E se vocês quiserem saber mais, o livro tá aí nas livrarias. Aí, galera. E palestra tá aí para vender. Você que é do corporativo tá vendo. Eu garanto que a minha palestra, aqueles que fazem uma apologia do próprio produto. Eu tenho uma palestra para vocês aí do corporativo que você pode ficar seguro. A galera vai se divertir na palestra, mas vai aprender muita coisa legal. Eu acredito muito num humor que tá a serviço do conteúdo, assim. Eu descobri que o corporativo tá precisando mais da comédia hoje do que a própria mídia, do que a própria galera dos palcos. Assim. Interessante. O humor, para mim, no corporativo, ele tá num momento muito especial. Assim. As empresas entenderam que a leveza que o humor traz ajuda, acima de tudo, a fixar conceitos. Porque quando você fala para uma pessoa assim, vou te contar uma piada, a pessoa que vai ouvir a piada, ela já se prepara. Ela vai, 200% da atenção dela tá ali. Ela muda de cor, falando... fala, né? Então, quando você faz uma palestra que tem humor, mas o humor está a serviço da consolidação do conceito, você pode ter certeza que a galera não vai dispersar, que a galera vai aprender porque ela ouviu isso de uma forma leve, disruptiva, e ela vai aplicar isso depois. Eu tenho certeza que essa palestra é muito legal e pode ser contratada por vocês. Mandem uma DM para mim. Boa. E vamos conversar. Fantástico, galera. Mais uma vez, terminamos aqui mais um episódio do nosso NPcast. Até a próxima. Milhões! Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.